Olá, meu discípulo, vamos para mais uma aula. Quero que você preste bastante atenção aí, mas como eu tenho falado aí, procure ter papel e caneta para você anotar as coisas que são importantes, para que você possa depois meditar, se aprofundar, se aperfeiçoar, para você se tornar um grande líder. Existem algumas coisas que às vezes eu percebo, né, na caminhada com alguns irmãos, espero que não seja o seu caso, mas se for, serve para você refletir. Existem pessoas que elas começam as coisas e não terminam, né? Normalmente elas entram num curso, por exemplo, faz um curso de inglês, mas não termina. Daqui a pouco ela quer montar um negócio, daqui a pouco ela desiste, quer trabalhar para alguém, daqui a pouco ela não quer trabalhar para alguém, ela quer fazer um concurso público, às vezes ela quer ir para um lugar, daqui a pouco ela não quer, ela quer um relacionamento, daqui a pouco aquele relacionamento não é o que ela quer mais, não é mais o que ela quer. Então existem pessoas que têm esse perfil. Se você tem esse perfil, não sei se é o seu caso, mas se você tem esse perfil de começar as coisas e desistir com facilidade, eu quero dizer para você que nesse processo de treinamento de liderança também existe uma chance de você parar no caminho, né, de você desistir. E isso é muito perigoso, porque assim, não é como você está fazendo um curso de inglês e depois você não quer mais, não é como você está entrando numa faculdade e desistindo. Na realidade, o seu trabalho tem a ver com lidar com vidas, cuidar de pessoas. E nós vamos prestar conta dessas pessoas. A Bíblia diz assim, Hebreus diz lá, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 13, eu acho que é o verso 17, diz assim, sujeitai os vossos líderes, porque velam pela vossa alma e hão de prestar conta dela. Então nós vamos prestar conta das pessoas que Deus colocou nas nossas mãos. Então a gente não pode começar um projeto e desistir desse projeto. Jesus disse assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Então isso é muito sério. Você não vai trabalhar com coisas, você vai trabalhar com pessoas, com gente. Então você não pode ter esse comportamento, né? Eu chamo de um comportamento sabotador. Você começa e sabota aquilo que você começou. Claro que na maioria das vezes isso ocorre quando começam a aparecer as dificuldades. E começa a aparecer as dificuldades, a gente tende a querer desistir. E aí eu quero dar para você algumas orientações para que esse projeto que você já começou, você não desista. Bom, primeiro eu gostaria que você entendesse o seguinte, por que será, né, que as pessoas elas tendem, né, a desistir dos seus projetos? E eu não quero que você desista de exercer esse papel de líder. Eu não estou falando isso para você se sentir desestimulado. Pelo contrário, para você fazer uma reflexão e corrigir as deficiências que você tem. Porque, na realidade, as pessoas elas desenvolvem essa dificuldade. Bom, uma das coisas que acontece é que, normalmente, pessoas que não têm uma visão clara do que elas querem, né, do que elas buscam, elas não têm uma clareza de onde elas querem chegar, elas são tendenciosas a parar no meio do caminho. Então, normalmente, quem não tem uma visão, isso é, você não sabe no fundo, se é o que você quer, você não tem certeza onde você quer chegar com aquilo que você está aprendendo, existe aí a possibilidade, no meio do caminho, você desistir, de você parar. Então, eu gostaria que você entendesse o seguinte, você tem que estar nesse treinamento com uma visão clara do que você quer se tornar, do que você realmente quer fazer, do que você quer construir, do que você quer desenvolver. Você não pode estar nesse treinamento porque alguém está insistindo que você tem que fazer esse treinamento, ou porque você simplesmente está indo porque o outro também está indo fazer esse treinamento. Não, você tem que fazer esse treinamento porque você tem consciência do seu papel no reino de Deus, da importância da sua contribuição, de você ajudar. E por mais que você possa ajudar de várias maneiras, o trabalho mais importante no reino de Deus é cuidar de pessoas, né? E aí eu preciso que você tenha uma visão clara com relação a isso. E se você tem dificuldade, comece a orar, diga, Senhor, abre meu entendimento, abre minha visão, para que eu possa enxergar realmente aquilo que eu acredito que Deus tem para a sua vida. Isso é aquilo que você tem para a sua vida. Então diga para Deus, fala assim, abre minha visão, abre meus olhos para que eu entenda. E você comece a visualizar isso, porque isso vai te ajudar a não sabotar no meio do caminho esse processo. Por outro lado também, existem pessoas que às vezes desistem, né,
exatamente por causa de certos sentimentos, sentimento de inferioridade, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não tenho condições. E se você tem esses sentimentos, isso não vai te atrapalhar só na liderança, não, vai atrapalhar em outras áreas da sua vida. Eu vou preparar um vídeo falando especificamente sobre esse assunto e acredito que vai te ajudar a como corrigir essas deficiências para que você, na caminhada, você não pare, porque eu acredito que Deus tem coisas grandes para você. Então, resumindo, o que eu quero que você busque, o que eu quero que você se aperfeiçoe para se tornar um grande líder. Primeiro, coloque a sua atenção nesse projeto. Coloque o seu foco nesse projeto. Não só assista esse vídeo e depois você, numa outra oportunidade, quando você tiver tempo livre, você vai assistir novamente. Aquilo que para a gente é importante, a gente corre atrás. Aquilo que a gente entende que é necessário, a gente se dedica. Então, fazer a obra de Deus é uma coisa muito importante. Principalmente porque quanto mais você desenvolve a obra de Deus, maior será o seu galardão. Jesus disse que a gente deve juntar tesouro nos céus. E quando você cuida de pessoas, você lidera pessoas, quando você faz a obra, como nós aprendemos agora, que a obra é mais do que cuidar de coisas, cuidar de gente, cuidar de vidas, você vai estar juntando no céu um grande tesouro. E você vai com certeza estar agradando o coração de Deus. Jesus ele disse assim, olha, não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi a vós para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis em meu nome, crendo recebereis. Então eu quero dizer para você que há uma recompensa para quem realmente se dedica à obra. Então, mas só que para você realmente ser recompensado, você precisa entender que tudo que a gente faz perante Deus vai passar pelo fogo. A Bíblia diz que todas as nossas obras serão provadas. E aquelas que passarem pelo fogo permanecer, haverá galardão, haverá prêmio. Então é importante que você faça com zelo e você coloque a sua atenção nisso. Na prática seria mais ou menos assim. Você deve assistir os vídeos todos os dias, exatamente para potencializar o seu foco. Você deve meditar, fazer uma avaliação dos pontos fracos e fortes que você precisa trabalhar para você poder desenvolver esses pontos, você trabalhar esses pontos com relação à sua liderança. Você deve, se possível, ler livros sobre liderança. Existem alguns líderes que são muito bons, que podem te ajudar a desenvolver essa habilidade. Quanto maior o seu tempo de envolvimento com a sua qualificação, maior vai ser a potencialização do seu foco. E isso vai fazer com que você não sabote esse projeto. E algumas pessoas também elas não conseguem ter foco, porque elas, mesmo sendo adultas, elas têm um comportamento infantil. Inclusive Paulo fala sobre isso, né? Diz assim, nós não devemos ser como meninos inconstantes, levados de toda roda e vento de doutrina. Uma pessoa sem foco, ela vai para todo quanto é canto. Toda hora está mudando de projeto, toda hora está mudando de ideia. Então você não pode ser um menino inconstante. E ele ainda diz, né? Quando era menino, eu tinha um comportamento de menino. Agora eu cresci e não tenho mais esse comportamento. E aí, se você for prestar atenção, é o seguinte, como é que uma criança ela se comporta? Você dá para ela o dever de casa, você coloca para ela ali, dá o lápis para ela anotar, e aí ela começa a escrever. Aí você sai de perto e daqui a pouco, quando você volta, ela já não está mais com foco no caderno. Ela está olhando para o teto, está desenhando, está olhando o celular. Então, assim, normalmente pessoas que não têm foco é porque elas não amadureceram. Elas ainda têm um comportamento infantil. E você tem que avaliar se você não tem esse comportamento. Você é um adulto com a cabeça de criança. E se você é assim, você precisa mudar essa realidade. Como? Você precisa amadurecer. Começar a entender o seguinte, as coisas que são importantes na sua vida precisam ser levadas muito a sério. Precisa haver uma dedicação diária. Então, qual é o conselho que eu lhe dou? Você precisa todo dia, para trabalhar o seu foco, você precisa todo dia dedicar um tempo para o seu projeto. Todo dia, certo? O que vai levar você ao sucesso é o que você faz todo dia, certo? Eu sempre falo isso para as pessoas. É o que nos leva ao sucesso e o que nos leva ao fracasso. Isso tem uma fórmula. Né? Vou até dizer para você qual é a fórmula que vai nos levar ao sucesso e ao fracasso. Bom, é o que a gente faz certo todo dia e o que a gente faz errado todo dia. Por exemplo, se você tiver um desentendimento com a sua esposa ou seu marido, isso não vai alimentar uma separação. Mas se todo dia vocês brigarem, vai chegar uma hora que vocês não vão aguentar mais viverem juntos. Se você, porventura, por exemplo, comer uma pizza, não vai lhe fazer mal.
Mas se você comer pizza todo dia, vai chegar uma hora que você vai fracassar com a sua saúde. Então, se você, por exemplo, fizer uma caminhada, isso não vai lhe fazer bem, a não ser que você faça todo dia. Se você quer passar num concurso, não é estudando de vez em quando que você vai conseguir passar. Você tem que estudar todo dia. Então, o que te leva ao sucesso ou ao fracasso é o que você faz todo dia. Se você está se qualificando para ser um líder, você precisa todo dia tirar aí, talvez meia hora, 40 minutos para você se dedicar a esse projeto, todo dia. Então, assista nossos vídeos todo dia. Se você está buscando aí, já tem um mentor, acompanhe todo dia. Se você tiver condições de baixar em PDF livros de liderança, se possível, leia todo dia. Então, tudo que você faz todo dia é o que define se você vai ter sucesso ou se você vai ter fracasso. Então, para você melhorar o seu foco, porque muitas vezes você sabota, para e desiste, você se comprometendo diariamente, agendando diariamente um momento para você poder estar estudando, assistindo, lendo aquilo que está relacionado à sua qualificação de liderança. E assim, eu tenho uma preocupação muito grande de preparar muito bem você, porque assim, no meu passado, na minha infância, ou melhor, na minha juventude, né, foi quando eu me converti, eu passei na mão de líderes que, em vez de me ajudar, me atrapalharam, me prejudicaram, porque eu tinha um desejo muito forte de servir o Senhor, então eu era muito aberto a ouvir as pessoas, mas por estar na mão de líderes desqualificados, despreparados, isso me causou muitos danos. Então, quando você começar a liderar as pessoas, suas palavras têm uma influência muito grande. Você pode, até mesmo, por exemplo, como líder, salvar um casamento ou destruir um casamento. Suas palavras vão fazer com que as pessoas te sigam. Então é importante que a sua qualificação, o seu preparo, não seja superficial. Você não pode ser superficial. Você precisa ser profundo, você precisa ser um grande líder, você precisa estar muito bem preparado para que você possa chegar ao objetivo de Deus na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe e vamos para o próximo vídeo. Um abraço.